bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Dando início, você que já quer abrir a Bíblia, pode abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, enquanto nós iniciamos. Na última vez que eu estive trazendo a palavra do Senhor, eu estive falando de uma cidade, Hierápolis, da igreja de Laodiceia, que recebia água dessa cidade, da beleza que tinha tanto o local quanto essa água à distância, mas uma igreja que estava ali morna, o que significava que ela não servia para nada, nem para refrescar e nem para fins medicinais. E Jesus Cristo, como pode acontecer, estava do lado de fora dessa igreja. E a Bíblia diz em Apocalipse 3:20 que ele estava batendo a porta e que se alguém ouvisse e abrisse a porta, ele entraria e cearia dentro da casa dessa pessoa, com ele e ele com Cristo. No livro de Cânticos, no capítulo 5, há algo similar também sobre isso, aonde a esposa estava em casa e o seu esposo para chegar, e ele a chamava pelo lado de fora e ela já tinha ido dormir, se preparado para dormir. Nessa noite de frio, né, quando você já deita na cama, está coberto, quem que gosta de pisar no chão frio? Você gosta? Então, tem um retrato disso. E o noivo, o esposo, batendo do lado de fora para a sua amada, chamando de vários nomes. Mas ali também nos mostra um pouco de como esse esfriamento acontece. E a igreja de Laodiceia representa alguém que estava um dia com o coração aquecido, com alegria, e depois de um tempo, começa a ficar vazio o nosso coração, sem vigor. Mas é uma igreja que por fora brilhava, mas por dentro a escuridão dominava. O relacionamento de Cristo com a sua igreja se compara com um matrimônio, marido e mulher. Nas muitas referências se falam de direitos, o casamento tem direitos, correto? Tem deveres, tem prazeres no casamento, desafios, caminhos bons, caminhos ruins, tudo isso faz parte do nosso relacionamento. O relacionamento conjugal e assim também fazendo referências com o nosso relacionamento com Cristo. E a mudança de prioridade no povo de Deus é retratado em diversos ensinos e histórias bíblicas. Um momento, nós estamos cheios de alegria, vivos. O nosso coração está batendo forte. Em outro, nós não damos mais importância para esse relacionamento. A família, o casamento, também isso pode acontecer. Passamos a viver no automático da vida, ou a morte. Sem perceber, a alegria da presença, ela pode ser substituída por prazeres da vida, ou até mesmo mazelas. Então vamos ler o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, versículo 14.
Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vamos orar. Senhor, que a tua palavra, Deus, venha com força de encontro a nós, com toda a vitalidade, ó Deus, que o Senhor pode nos dar através do teu Espírito, Deus. Levantando, ó Deus, aquele que está desanimado, alertando, ó Deus, aquele que está no caminho errado, Senhor. Dando força, ó Deus, para prosseguir naquele, ó Deus, que está lutando, ó Deus, para seguir o teu reino, a tua palavra e a tua verdade, Senhor. A tua igreja, ó Deus, aqui representada está com aqueles, ó Deus, que o Senhor tem chamado, Deus. Aquele que está, ó Deus, nos ouvindo, aquele que será alcançado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Tira, ó Deus, todo impedimento que nos faz entender a voz do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Qual é o contexto de Gideão? Vamos falar um pouco sobre isso. Era o período de juízes entre Josué e os reis. Aliás, já posso adiantar aqui que tentaram levantar Gideão como rei e ele não aceitou. Então, esse período que Gideão viveu foi aproximadamente entre 1200 e 1050 antes de Cristo. Ou seja, 3.200 anos, 3.250, 3.270, por aí. Era uma época marcada por um ciclo repetitivo de pecado, opressão, arrependimento e livramento. Pecado, opressão, arrependimento e livramento. Quem é da administração parece o PDCA. Você vai fazendo assim, só que para a administração é para algo bom, né? Aqui vai se adaptando e repetindo o erro. Um pouco parecido com isso. Mas era marcado por isso. E não havia nesse tempo rei em Israel, que era inclusive uma fala que tem lá na frente de Juízes 17:6, que cada um fazia o que achava mais reto. Porque não havia rei. Israel estava em decadência espiritual e decadência social. Após Josué, o povo se esqueceu do Senhor e passou a adorar a deuses cananeus, Baal e Aserá. Isso levou Deus a permitir que fossem oprimidos por nações inimigas, como os midianitas, amalequitas e povos do Oriente. A opressão neste período em que nós lemos, aqui o versículo 14, era a opressão midianita. Deus entrega Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por causa de quê? Alguém consegue me ajudar? Qual era o motivo de Deus ter entregue aos midianitas? Por causa do pecado. Os midianitas saqueavam as plantações, os rebanhos e destruíam tudo. Israel empobreceu e se escondeu em cavernas e fortificações. Às vezes, algumas pessoas comentam comigo e daí vem os embates, porque se Deus abençoar e eu ouvindo aquilo ali, percebendo o que está acontecendo de errado, eu falo assim, Deus não vai abençoar. E aí já penso assim, como que você pode falar algo assim? Como que você quer fazer errado e quer que Deus te abençoe? Você quer fazer do seu jeito e quer que Deus te abençoe? Que dúvida você tem de que Ele não vai te abençoar? Da onde você tirou a dúvida? Não era para ter dúvida. Você não está caminhando com Deus. Israel empobrece. Era uma escravidão econômica e psicológica. O povo vivia oprimido, com medo e espiritualmente cego. A idolatria estava dentro das casas. O povo não apenas tolerava o pecado, mas cultivava dentro do seu lar.
O pai de Gideão tinha um altar de Baal e um poste ídolo de Aserá em sua propriedade. O pecado havia se tornado cultura e religião oficial de Israel. Tanto o pecado como a prostituição, no sentido do que eles faziam, tudo fazia parte da cultura. E nós vemos Gideão sendo levantado num contexto de frieza e afastamento, como não tão diferente de Laodiceia, lá na frente, muito tempo depois. Israel estava em ruínas espirituais e sociais. Então, quando a gente só sobra ruínas, quando nós olhamos para a cidade de Herápolis, quando nós olhamos para as cidades das igrejas, quando você consegue encontrar, só tem ruínas e destruição. Mesmo depois dos avisos e da carta ao Apocalipse, de Apocalipse. A carta em que Jesus Cristo, cuidando da sua igreja, dava as orientações para eles poderem seguir. Israel estava nesse período em ruínas. 7 anos de opressão, miséria, medo e pobreza. Agora, pensem no que é pior nesse cenário. Ninguém reagia. Ninguém se levantava. Eles estavam acostumados com o pecado. Eles estavam acomodados à destruição, vivendo em meio a ruínas. Então, Gideão aparece como uma exceção. Um jovem, indignado. Não me perguntem a idade, porque nós não sabemos. Há especulações. Morava com os pais, 20 a 30 anos. Não se sabe. Mas era um jovem. Deus o chama no meio da opressão, porque aquilo estava indignando. Ele não estava aceitando viver derrotado. Hoje, muitos estão como Israel, vivendo no pecado, colhendo destruição, mas acostumados, acomodados. E Deus continua chamando inconformados para confrontar o pecado e libertar com a força que vem dele. Então, nos primeiros versículos, do 1 ao 6, de Juízes 6, nós vemos um povo acomodado à derrota. Se eu perguntar aqui, levante a mão quem está acomodado à derrota. Eu sei que dificilmente nós iremos levantar a mão. Mas quais áreas da nossa vida, de fato, se nós formos fiéis ao Senhor, se nós formos honestos, nós podemos dizer, nessa área, eu estou derrotado. Só Deus sabe o que passa dentro de mim. Só Deus sabe como eu consigo estar aqui hoje na igreja. Como eu consigo estar do outro lado ouvindo essa mensagem. E no versículo 1 tem algo muito importante sobre esse período de acomodação, porque nós não queremos viver aquilo que é danoso à nossa vida, aquilo que nos causa dor. Quem que quer viver a dor? A pobreza. Nós não queremos viver isso. Mas quantas vezes nós paramos para refletir e falar com o Senhor de sinceridade do coração, tudo que está dentro da gente, tudo que tem dentro de nós. E o próprio Deus, sabendo que o povo não vai fazer isso. E é por isso que nós temos que pregar, porque não vai, não mudou. A Bíblia diz que os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 1. Pensem bem, eram 7 anos de sofrimento.
Às vezes nós passamos 1 mês de sofrimento, 2 meses de sofrimento e parece uma eternidade. Imagine passar por 7 anos de sofrimento e nós descobrirmos que o Senhor os entregou. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. O povo estava oprimido por 7 anos, mas o povo fez o que era mal perante o Senhor. Quantas vezes o nosso sofrimento que nós passamos na nossa vida, e é a maioria deles, nós estamos passando porque nós não obedecemos a Deus, nós respondemos à ansiedade com prazer, nós respondemos a todos os prazeres dessa vida, e quando vem aquele cair a ficha, quando nós começamos a sofrer, quando nós começamos a pagar o preço por aquilo que nós estamos fazendo, nós ficamos desesperados e às vezes com raiva ainda falamos: aonde está o Senhor? Não tem como nós fazermos o que é mal e sermos abençoados. Não tem. A opressão, a pobreza e o sofrimento vêm. Mas pior do que a opressão, a pobreza e o sofrimento é quando vem essa pobreza, vem esse sofrimento. Não é o que nós vemos, o que tem acontecido com a humanidade. A humanidade está perdida no sofrimento, nas suas mazelas. É a sociedade mais doente que nós temos. O conhecimento se espalhou, mas o sofrimento aumentou em potencial ao conhecimento. Eu me lembro de Paulo, quando o próprio Cristo disse: até quando você irá resistir? Porque ele estava perseguindo, ele estava resistindo àquilo que estava trazendo sofrimento para ele. Israel empobreceu muito. E no momento que Israel empobreceu muito, ele clama. Só então, depois de empobrecer bastante, depois da miséria, eles clamam. Essa é a tendência humana em se acostumar com o pecado e suas consequências, sem buscar arrependimento ou mudança. Nós demoramos muito a acordar. Tem vezes que eu fico alertando pessoas, eu alerto, e eu falo: como que você quer fazer errado? Você está vendo que está dando errado, os resultados são errados e você continua fazendo, esperando o melhor. Até quando? Até quando a humanidade vai fazer isso? Até quando nós iremos fazer isso? É possível que você esteja caminhando e empobrecendo. E não é a ausência de dinheiro, porque Laodiceia era rica. É a ausência de Deus, pobre aos olhos de Jesus. Podemos ser uma igreja cheia de louvor, podemos ser uma igreja cheia de música, instrumentos, de dinheiro, com uma boa aparência, mas Jesus não vê valor. Dentro de nós, se houver rancor, de nada adianta. Se houver mágoa, nada adianta. Continuamos vazios e sem vida. É a pobreza diante dos olhos do Senhor. É possível que nós estejamos assim hoje. E pior do que estar assim, repito,
é estar como Paulo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Atos 26, 14. Muitos vivem no pecado, colhem destruição em várias áreas da vida, mas não se levantam, não se arrependem, não clamam. Há uma acomodação espiritual. O pecado aniquila lentamente. E o diabo se aproveita da nossa acomodação espiritual. Quantas famílias destruídas, filhos afastados, casamentos frios, e ninguém clama. Continuamos frequentando a igreja com a nossa vida miserável, batemos o ponto e não nos rendemos ao Senhor, que quer nos dar a verdadeira vida, que nos dá a alegria de podermos estar aqui. Será que você se acostumou com o pecado? Nós sabemos que o mundo se acostumou com o pecado. Ou a indignação em você. A tolerância com o pecado se torna normalidade. E a normalidade da destruição se torna cultura. É como está a sociedade hoje. E o que fazer? O povo, ele clama ao Senhor. Senhor, estamos sofrendo. Clamou a quem se deve clamar. Mas eles se arrependeram? Essa para mim é uma grande pergunta. Estou sofrendo, preciso de Deus. Vou clamar a Deus. Mas eu me arrependo de quem eu sou. Qual era a raiz do problema do povo de Israel? Senão o pecado. E o que o pecado exige? Confronto. Quem quer ser confrontado com o pecado? Ninguém. Porque nós queremos ser chamados de pessoas boas. Nós queremos ser chamados de pessoas que merecem o melhor dessa terra, que você nasceu para conquistar. E de fato, nós fomos criados para isso. E de fato, Deus quer dar o melhor dessa terra para nós. Mas o melhor dessa terra não pode ser o que ela tem a oferecer por ela mesma. Porque tudo que a terra oferece de bom não poderia fazer se Jesus Cristo não sustentasse todas as coisas. Então, querer o melhor dessa terra é ter o Espírito Santo caminhando conosco, o Consolador, aquele que nos capacita a sermos cristãos verdadeiros. Querendo fazer a vontade de Deus aonde nós andarmos. Eu vou sair desse culto cristão. Eu entro no culto cristão. Eu me rendo ao Senhor. O povo clamou por causa do sofrimento. E é bom que nós façamos isso. É bom que você clame diante do sofrimento, porque você pode perguntar e pensar o que fazer diante do sofrimento que eu causei, diante do sofrimento da humanidade, de todos aqueles que estão na face da terra. E eles clamaram. Do versículo 7 ao 10, é tratado a raiz do problema, que é o pecado. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, eles clamaram e o Senhor responde. O Senhor responde. É como se Deus, até quando vocês continuarão no sofrimento, se eu criei você para ter vida e vida em abundância? Até quando ficar mergulhado na falta de perdão, no ódio? Se eu criei você para perdoar, se eu criei você para dar um fruto do Espírito Santo,
que prevalece sobre toda a maldade do ser humano. Se eu criei você para ser vitorioso em meio à derrota, porque não há derrota para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda que nos aniquilem aqui nessa terra, não poderão tocar em nós, na nossa alma. Somente Deus tem poder para isso. E o poder que eles têm nessa terra é permissão do próprio Deus. Porque não poderiam levantar a mão se Deus não permitisse. E porque nós iremos nos render a Baal, aos midianitas, ao sofrimento, se eu tenho um Deus todo-poderoso que tem um futuro diferente para mim? A igreja está sendo chamada para louvar o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, sabendo Deus é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu único Deus, é o meu Salvador, morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Eu não vivo mais escravo do pecado, porque eu abandonei essa vida, eu tenho um novo rumo. E se eu estou fraco, Cristo me fortalece. O que o Senhor fez quando eles clamaram? Por causa dos midianitas, o Senhor lhes envia um profeta. E esse profeta fala com eles. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Onde você está? Fui eu que te dei. O emprego, fui eu que te dei. Fui eu que te tirei da servidão. O Senhor lembrando a eles o que ele fez. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, não temais aqueles que estão perseguindo, aqueles que estão oprimindo você, fazendo você, querendo que faça você desistir, tentando fazer você desistir. Não temam esses deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então Deus lembrou a eles o que falou, e também disse: vocês não deram ouvidos, os seus ouvidos ficaram tapados, vocês não me escutaram, vocês não me obedeceram, e a minha voz ecoou por todos vocês. Não só a minha voz, vocês viram os meus feitos, porque eu com mão poderosa fiz tudo isso, e ainda assim vocês não deram crédito àquilo que eu estava ensinando para vocês. Eles clamam no meio da derrota. Aí o que parece isso aqui? Aquela pessoa que quando você está sofrendo, ela fala assim: mas você também só faz coisa errada. Aí você fala assim: sai daqui, Satanás. E por que você não fala? Por que você não para de servir a Satanás? Não é melhor? A gente quer que aquele que foi enviado por Deus não fale. Quando ele está te alertando do que você está fazendo, você não deu ouvido a Deus. Eu quero ouvir aquele que fala assim: coitado, que pena, que não sei o que, eu estou sentindo a dor que você está sentindo, lindo, você é muito lindo, 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 lindo. A gente só quer ser chamado de lindo mesmo sendo feio. Está na hora de fazer uma plástica espiritual. E o que é essa plástica? É obedecer ao Senhor. É a gente ouvir. Eu não queria ouvir isso. É ruim. Mas foi enviado pelo Senhor, falando para obedecer. Ah, mas obedecer, por que eu não ganho só o sorvete? Não é assim? A gente fica com pena e não ensina aos nossos filhos, quando eles não cumprem aquilo que eles deveriam cumprir, e a gente fica com pena. E daqui a pouco está um filho caloteiro aí fora, e a gente não sabe, foi a gente que ensinou a ser caloteiro. A gente não cuida da nossa família como deveríamos e de nós mesmos. E esse profeta não foi ouvido. Quem aqui já sofreu pela falta de reconhecimento? Quem já sofreu pela falta de reconhecimento? Deus, muito mais.
toda a falta de reconhecimento que nós temos aqui na terra, Deus muito mais. Mas antes de levantar Gideão, então Deus envia esse profeta para lembrar ao povo que o motivo da destruição era a desobediência. Sem arrependimento, não há restauração verdadeira. Nós não sabemos quem foi esse profeta, não diz o nome, ele é anônimo. Se levante como um profeta de Deus anônimo, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem as pessoas entenderem o que você está falando, seja este profeta anônimo que fala a verdade de Deus, que zela pela vontade do Senhor, porque toda vez que você de fato profetizar as verdades de Deus, há oportunidade para que haja restauração naquele que está com a vida destruída. Toda vez que alguém ouve a verdade de quem ele é, do que ele precisa, é uma oportunidade de restauração. E esse profeta, ele lembrou para aquele povo quem é Deus. Seja um profeta que lembra para as pessoas quem verdadeiramente é Deus. Quem é Deus? Aquele que te libertou até aqui. E não só te libertou, te sustentou do pecado, do Egito, da escravidão, daqueles que te oprimiam. O Senhor te libertou. E Ele também confrontou a desobediência. Mas vós não destes ouvido à minha voz. Seja um profeta anônimo que confronta a desobediência. Como que você quer ser abençoado se você não faz por onde para ser abençoado? Ah, então Deus é alguém que eu faço alguma coisa e me dá algo em troca, aí gostam de falar sobre isso. Então nós queremos fazer o que nós queremos, do jeito que nós queremos, e que Deus tem que aturar a gente na casa dele. Nós queremos mudar. Você gosta que alguém chegue na sua casa e mude o mobiliário? A maneira como você arruma a casa? Quem é que gosta disso? A maneira como você administra o seu lar, a não ser que seja para de fato uma ajuda, mas você gosta que alguém se intrometa naquilo que é gosto seu, que você tem todo o direito? E nós queremos dizer para Deus como é que tem que ser a igreja? Quem somos nós para dizer o que Deus tem que gostar? Quem sou eu? Quem sou eu? Para dizer aqui e falar que Deus falou, quando Ele não falou, quem sou eu? Para dizer o que Deus tem que gostar, o que Ele não tem que gostar, o que Ele tem que abençoar, o que Ele não tem que abençoar. Quem sou eu? Deus, apesar de nós não sermos merecedores, Ele nos chama. E nós estamos aqui para revelar o problema espiritual. Mas antes de Deus libertar, Ele confronta. E Ele levantou alguém como Gideão para ajudar. Ele levantou um profeta para lembrar. Muitas vezes nós queremos milagres. Mas Deus primeiro, é através da mensagem que exige arrependimento, que nós podemos viver os milagres de Deus. Através do arrependimento nós podemos tomar posse. Se fala muito em tome posse da bênção, tome posse da bênção. Sem arrependimento não tem como tomar posse. Mas quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, nos arrependemos de quem nós somos, dos nossos pecados, seja sincero com Deus, não use máscara. Nós não podemos estar na igreja usando máscara. A máscara eu posso usar para você. Mas o que adianta diante de Deus? Esse profeta pregou a verdade. Vocês se afastaram de Deus e é por isso que vocês estão sentindo essa dor. E o confronto foi necessário antes de começar a libertação. Eles se arrependeram? É uma pergunta muito importante. Às vezes nós vemos a libertação que Gideão fez, a história dele é fantástica.
Porque Deus diz assim, não, vão falar que foi o homem que libertou, então tem muita gente aí. Aí ia caindo de tantos mil para tantos mil, ia baixando, chegou a 300. Com 300 homens eu vou ganhar essa batalha. Para quê? Para não dizer que são vocês. E era centenas de milhares contra 300. Aí fala assim, olha que maravilha, Deus com 300 derrubou todo mundo. Sim, é maravilhoso. Mas olha o que Deus fala, para que vocês não falem que foram vocês que fizeram. E nós continuamos até hoje dizendo que as nossas conquistas são nossas. E nós tomamos posse daquilo que é de Deus. Nós dizemos que a igreja é nossa. Nós tomamos posse da igreja, nós tomamos posse dos ministérios, nós tomamos posse dos pastoreios. Dizemos que somos o pastor e nós podemos fazer tudo. Nós não podemos, porque nós não somos Deus. A glória tem que ser unicamente de Deus. Porque Deus, Ele é único e Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não compartilha a glória dEle com ninguém. Nós só podemos dizer, Senhor, eu não mereço estar ali, mas eu estou, Senhor, eu estou na igreja. Eu não merecia estar sentado ouvindo a Tua palavra, porque ela é rica, ela é poderosa, ela me liberta. Eu não merecia, mas o Senhor me chamou para me dar vida, apesar de eu não merecer. Obrigado, meu Deus. Isso é gratidão. Gratidão pelo que Deus fez. E esse jovem, ele estava entre os conformados. E ele estava num lugar que não era próprio para o trigo, para malhar o trigo. Porque normalmente era o quê? Num lugar aberto, até para o vento ajudar na hora da separação com a palha. Aquele lugar ali era escondido. E por que ele estava escondido? Ele estava com medo. Para guardar um pouquinho, ele estava num lugar impróprio. Era improdutivo aonde ele estava fazendo. Era improdutivo. Então, mas olha o que acontece agora. Com o povo, foi um profeta. Não desmerecendo, porque foi profeta de Deus. Mas agora, com Gideão, é o próprio Senhor falando. Com Gideão é o próprio Senhor. Veio o anjo do Senhor. E olha o que o anjo do Senhor faz. Se assenta debaixo do carvalho. Está no versículo 11. Ele se assenta. Naquela situação toda, Israel naquela situação, vem o anjo do Senhor, se assenta debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abi, Esrita e Gideão, seu filho. Estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele estava malhando trigo num lugar impróprio, porque ele estava se escondendo. E Deus o chama dizendo assim, o Senhor é contigo, homem valente. Seja esse valente do Senhor, em que sentido? Disposto a ouvir o que Ele te dá de ordem. Porque o povo recebeu uma ordem lá. Eles fizeram o quê? Nada. Fizeram nada. Gideão, ele responde com um protesto espiritual. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Mas o povo não fez nada, continuou na mesma. Gideão estava inconformado com aquela situação. Às vezes, o maior inimigo nosso é a experiência humana daquele que perdeu a visão espiritual. A visão espiritual naquele povo não existia mais. Não tinha. E Gideão agora estava diante do Senhor, falando algo para ele, mas pensem o seguinte, ele tinha agora uma tradição, que era, o Senhor nos abandonou. Não era, olha o que nós fizemos. O Senhor nos abandonou.
Eu não posso. Não tem como. E as maravilhas, é passado. Não posso mais. Deus a todo momento está procurando no seu povo pessoas inconformadas. Para quê? Para levantar um altar no lugar do medo. Porque Gideão está ali, acuado e com medo, mas querendo algo diferente, mas ele não podia fazer. E não podia mesmo. Se ele saísse dali, ele morreria. Ele morreria, ele não teria condições de enfrentar os midianitas. E não teria mesmo. Ele estava entregue. Agora Deus vem para ele também, olha. É como se ele estivesse falando, eu fui o que libertou, que fez isso. Faça isso agora. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ter o nosso ouvido espiritual afiado para ouvir as ordens do Senhor para nós. Se nós queremos de fato conquistar, nós temos que ouvir aquilo que Deus já falou conosco. Nós temos que olhar para as ruínas do nosso lar, as mazelas da nossa vida, e nós temos que tomar uma posição diante de Deus de coragem, porque vai enfrentar a nós mesmos. São inimigos internos dentro de nós, são os piores. Porque o maior inimigo de Israel não eram os midianitas. E Deus estava mostrando isso. Os inimigos estavam dentro da casa de Gideão. Estava dentro do lar, dentro da família. Eu vou matar os meus familiares. Não é isso. São as coisas que nós adoramos errado. São os inimigos daqueles que estão dentro de nós. Os desejos, a maldade. O momento em que nós não queremos nos arrepender. A raiva, o ódio, a falta de perdão. Aquele lugar era feito para uvas. Ou até para azeitonas, para extrair líquido. Geralmente num buraco fechado. Então isso era estranho, não era o normal. E Deus estava chamando Gideão para sair daquele esconderijo. Deus estava colocando Israel de novo no lugar que ele deveria estar. Não escondido, não acuado, não sofrendo por causa de perseguições, mas livre no Senhor, cantando com alegria. O momento do louvor é o melhor louvor que eu posso fazer. O momento da palavra, eu vou ouvir o meu Deus que irá falar comigo, irá fortalecer a minha vida, irá fortalecer, me dar coragem durante a semana. O que Gideão estava fazendo ali? Sendo oprimido, 7 anos, saqueando as colheitas deles. Gideão estava no lugar errado, com medo, sem liberdade. Muitos hoje tentam servir a Deus escondidos, cheios de temor, pressionados pelo mundo. Mas Deus não chamou a igreja para ficar acuada, com medo de ser igreja, de ser cristão, de ser crente, de falar: o meu prazer está em servir a Deus. O meu prazer não está nos desejos dessa vida. E Deus exige um confronto de Gideão. Então se virou o Senhor, no versículo 14. Para ele disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E eu me lembro também de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ele bate na igreja. Não bateu no povo? Com o profeta? Eu bati em todo Israel. Eu estou batendo. Alguém abrindo a porta e abrir a porta, eu entrarei para ele ceiar comigo e eu com ele. Intimidade restaurada. Quando Cristo bate a nossa porta, o arrependimento não é um momento de dor para nós, ainda que seja vergonhoso, mas é um momento de restauração. Deus tem chamado a humanidade, mantendo o evangelho da paz,
Eu tenho chamado a humanidade para arrependimento, para que haja restauração. E como eu posso abrir essa porta? Fazendo algo incrível para Deus. Algo que desafia os nossos desejos. Uma mudança que pode nos causar medo. Eu irei perder algo? Irão me rejeitar. Terei que lidar talvez com a solidão. Serei perseguido e até odiado. Eu não serei uma pessoa agradável à maioria. Deus nos encontra mesmo em nossa limitação. Nós temos limitações. Mas no lugar onde nós estamos escondidos com medo, é nesse lugar que Deus tem um encontro conosco, para dizer: ei, saia daí. Vai nessa tua força e mude. Eu vejo força aonde o ser humano só vê medo, só vê perda. Um lugar de pressão pode se tornar um lugar de chamado. Será que Gideão estava num lugar tranquilo? Não estava. Mas foi um lugar de chamado, símbolo da limitação do ser humano, mas era um lugar de convocação e de encontro com Deus. Deus o chamou. Deus não escolhe lugares prontos, porque não existia lugar ali adequado para Deus. Eles estavam adorando a Baal, mas foi ali que Deus o chamou. Naquela mesma noite, no versículo 25, lhe disse o Senhor: toma um boi, vou te ensinar a preparar um lugar para mim, que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocaustos com lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. O problema não era Midian, os midianitas. Era a desobediência, a idolatria e o abandono de Deus. Gideão teve que derrubar o altar de Baal, tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. E Gideão, da mesma forma, se sentia pequeno, mas quando ele vai derrubar, ele pega 10 homens servos. Ele pega 10 homens servos. Não é preciso ser pobre para se sentir pequeno. Basta ser desprezado. Era uma família desprezada entre eles. O desprezo faz com que nós, de vez em quando, recuemos. O desprezo nos faz tomar posições que não são adequadas, porque ninguém quer ser desprezado. Ninguém quer viver no desprezo. Mas o desprezo daquela cidade para Gideão não lhe trazia benefício. E aquele que era desprezado foi o que mais trouxe libertação para o povo. Deus usou poderosamente Gideão. E Gideão, quando ele tem um encontro com Deus, ele pede para ter segurança, se era Deus que estava falando com ele. No meio daquela pobreza que ele diz, que não estava entre as famílias dominantes, Deus
levantou o improvável. Então não importa a situação em que nós entramos na igreja. Não importa a situação que nós temos antes de entregar a nossa vida para o Senhor. Não importa durante a caminhada, ainda que nos tragam efeitos ruins. Mas se nós recebemos o chamado de Deus, é para nós sairmos daquela posição, derrubar tudo aquilo que é de idolatria, tudo aquilo que é de Baal, tudo aquilo que representa o pecado na nossa vida, para virar um adorador do Senhor. Nós somos chamados para derrubar os inimigos internos. Não os inimigos de fora estavam destruindo, estavam causando pobreza, mas era por causa daquilo que estava internamente em Israel. Os inimigos internos que estavam destruindo de dentro para fora, que eles insistiam em proteger, porque ele teve que fazer à noite. E quando souberam que ele derrubou, eles quiseram matar Gideão. Eles queriam matar. Isso não é normal. É a cegueira espiritual do pecado. Porque Deus manda um profeta, eles estão sofrendo 7 anos, eles clamam por causa do sofrimento, por causa da pobreza em que eles chegaram. E Deus diz o que estava acontecendo. Vocês abandonaram a humanidade, não anda com Deus. Eles sabiam, mas eles não queriam largar os desejos deles. Eles queriam continuar no pecado. E nós falhamos quando nós alimentamos o pecado da humanidade, dizendo está tudo bem, porque não está tudo bem. A igreja é chamada para pregar a libertação do pecado. O altar estava na casa do pai de Gideão, e todos ali usufruíam daquilo ali. Ele era o mais pobre e queria matar por ele tirar o pecado do meio deles. Gideão destrói o altar, ele possibilita que o povo adorasse a Deus, que a presença de Deus retornasse àquele lugar, que a pobreza saísse daquele lugar. Mas eles não conseguiam enxergar. A visão estava limitada, fechada pelo pecado. Mas percebam uma coisa: Deus não se limitou ao desejo do homem para parar o que ele queria fazer. Porque mesmo o homem não querendo, ele derrubou todos os altares a partir de uma pessoa inconformada com aquilo ali. Se você estiver inconformado com aquilo que está acontecendo na sua casa, levante esse altar diante do Senhor, dizendo que dentro da minha casa será um altar de adoração, um altar de libertação, um altar aonde os poderes das trevas não terão reino, não irão prevalecer na nossa vida, porque basta você diante de todos aqueles que querem ficar. Deus, com mão poderosa, derruba os poderes das trevas que não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. No Senhor, você é mais forte do que você pensa. Você não é chamado para ficar escondido, malhando o trigo no lugar inadequado. Quando Deus te liberta, Ele te traz as claras para cima do telhado, para falar e viver do Evangelho com todo o poder do Espírito Santo que Ele pode te dar quando você pede a Ele. A Bíblia diz que aquilo que nós pedimos, nós receberemos. E se você pede o Espírito Santo ao Senhor, Ele não te dará um escorpião, Ele vai te dar um Espírito Santo para que você seja cheio da graça de Deus. O povo não quer se arrepender. Não quer se arrepender. Nós não queremos nos arrepender. Mas o Senhor não mede esforços dentro da sua palavra para que a faça cumprir. E toda boa obra que Deus prometeu na nossa vida, seja obediente, porque Ele é fiel para completar
todos os sonhos que você teve diante do Senhor de planejamento, toda a visão que Deus te deu, toda a maturidade espiritual que Deus pode dar ao jovem, porque os velhos e os idosos estavam lá parados. Mas isso não quer dizer que Ele não pode dar sonhos e visão para os idosos. Todos são chamados para derrubar o altar. Aqueles que não tinham força para enxergar, aqueles que não tinham intimidade, através da vida de Gideão, eles puderam usufruir da derrubada do altar. Na nossa fraqueza, Deus pode nos restaurar. Nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, como Gideão, eu estou inconformado com essa situação. Fique inconformado com a situação da tua vida, da tua casa, do teu vizinho, daquele que Deus colocou no teu coração. E se você é a primeira vez que você nunca levantou a mão para o Senhor, hoje é mais uma noite de salvação, porque o Senhor tem poder para restaurar tudo aquilo que você perdeu, não em bens materiais, mas com a sua presença, que você não vai sentir falta de nada que você perder aqui. O pecado traz destruição e miséria. O povo pode se acostumar com a escravidão, mas Deus não te tirou do mundo para você viver sujo. E Deus, a água que Ele tem, te tornará limpo. E quando nós somos lavados pela água do Espírito Santo, quando nós recebemos a água de Deus, nós não teremos mais sede, nós não ficaremos na escassez, a pobreza não toma conta da nossa vida. Na pobreza nós somos ricos, na debilidade nós somos fortes. Se nós cairmos, nós podemos nos levantar e dizer: Senhor, me ajude. Você é chamado para servir ao Senhor. Cada um que aqui está é chamado para viver eternamente com o Senhor. Aquele que está em casa é chamado para viver com o Senhor, usufruir da água do Senhor. E quando essa água acabará, se você levantar a sua mão para o Senhor Jesus nessa hora, essa água nunca mais acabará. Senhor, a minha vida é tua, eu quero beber da tua água, Senhor. Eu vim neste lugar, Senhor, para ter um encontro contigo, e o Senhor falou comigo. Eu não vou sair daqui vazio. Fale com o Senhor nessa hora. Deus trabalha na sua igreja, Senhor. Cura, Deus, aquele que precisa de uma cura espiritual, Senhor. Dá vigor, ó Deus, para estar na tua casa. Leva, ó Deus, o teu povo em segurança, mas guardado por ti, Senhor. Confiando em ti, Senhor. Louvado seja o teu nome neste lugar, Senhor. Louve ao Senhor neste momento. Engrandeça, Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Os desejos do seu coração serão alinhados com Deus. Tu és, Senhor. Salva, Deus, nesse lugar. Tu
Tu és o nosso Salvador, Senhor. Tu és, ó Deus, tudo que nós precisamos, Senhor. Aquele que está enfermo espiritualmente, Senhor, que receba a cura, ó Deus. Receba do Teu Espírito, Senhor. Seja lavado, ó Deus, com Teu sangue neste momento, Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Caminhe com Deus. Ele tira as tuas ruínas, reconstrói a tua vida. Aquilo que está abalado, Ele reconstrói. Uma vez que eu já ouvi teu falar.
Obrigado, ó Pai, por esse momento, pela Tua presença em nossas vidas. Que possamos sair daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito. Lembrando, Senhor, quem Tu és para nós. Que possamos resplandecer da Tua luz, fazer a diferença, Senhor, levando a Tua palavra. Guarda, Senhor, cada um aqui ao retorno do seu lar. Muito obrigada. Em nome de Jesus.